Antes eu falo com o Jairo Filho. O Jairo Filho, ele é CIO da Fundação Napoleão Hill, Fundação Mastermind. E ele vai falar de algo para você, mulher. O empoderamento feminino segundo a filosofia de Napoleão Hill. E eu fiz uma pergunta aqui para o Jairo em off, né? Fiz perguntando justamente pensando no tema de hoje, que é para as mulheres. Por que muitas mulheres são PhDs em muitas matérias, professoras, estudiosas, se preparam na vida e de repente chega lá na frente e não dá certo? Isso vale para os homens também, mas no caso hoje estamos falando para as mulheres. Por que muitas vezes nós nos preparamos numa faculdade, fazemos cursos, reciclagens e a coisa não vai? Napoleão Hill, lá no início do século, ele escreveu lá as suas premissas e tem a resposta. E para falar desse assunto, está aqui então o CIO da Mastermind, Fundação Napoleão Hill, para nos falar um pouco. Jairo, tudo bem contigo? Tudo bem, Mário. Seja bem-vindo. Eu que agradeço esse convite de estar nesse programa maravilhoso, Bacana. Falar para esse pessoal tão lindo de Napoleão Curitiba. Hill era um cara sábio, né? Talvez uma das grandes mentes de toda a humanidade. Ele é tido como o líder, a pessoa que mais influenciou líderes em todo o mundo. Fala um pouquinho para a gente da Fundação Napoleão Hill e das premissas do Napoleão Hill, que são premissas, a maioria delas aplicáveis, ou todas aplicáveis no dia de hoje. E já emendando, fala para as nossas amigas telespectadores, aquelas que chegaram até aqui, o que falta? Esse pulo, esse up a mais, o que está faltando? Mário, primeiro, obrigado pela oportunidade de falar desse assunto que realmente nos é tão caro, né? É um assunto que a gente adora falar porque é um assunto que muda a vida de milhões e milhões de pessoas Bacana. No mundo. Ele é o precursor. Napoleão Hill, para a gente entender um pouquinho quem é esse cara, o que foi que ele fez, ele simplesmente alterou o curso mundial. Se os Estados Unidos é o que é hoje, deve demais a esse homem. A esse homem que em 1908 começa a maior pesquisa comportamental de todo o tempo, de todos os tempos. Foram 20 anos pesquisando 16 mil empresários. Dentre esses 16 mil empresários, as 500 maiores fortunas da primeira metade do século passado. E ele descobriu que as pessoas que dão certo na vida, as pessoas que conseguem grandes resultados na vida, têm em comum 17 comportamentos básicos, 17 comportamentos fundamentais, que se você e eu implementarmos na nossa vida, necessariamente, e assim, não é impossível não conseguir atingir os resultados que a gente quer. Ou seja, ele escreveu um manual. Manual da vida. Assim como a Bíblia é o seu manual espiritual, o a Lei do Triunfo, né, que é o livro publicado. Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo. Esse livro é à venda nos dias de hoje? Sim, hoje a gente tem, inclusive pela Fundação Napoleão Hill, nós temos o manuscrito original. Ele é vendido exatamente no manuscrito original, como Napoleão Hill criou, sem edições, né? Então esse livro que você encontra nas melhores livrarias, sem dúvida alguma, nós temos, né, na Mastermind para vender esse não pode deixar. Esse é o livro que você, nos seus primeiros anos de vida, quanto mais cedo você tiver acesso a essas informações, os resultados da sua vida vão ser outros, totalmente outros. São 17 leis, né? Resumindo a lei. São 17 leis, eu posso citar todas elas, só para você então entender. Primeira delas é o objetivo principal bem definido. Antes de você começar qualquer jornada na sua vida, você tem que saber qual é o destino que você quer. Então você tem que saber para onde você quer ir. Segundo, Mastermind. Você precisa saber quem é que vai com você nessa viagem. Você tem que constituir essa mente mestra. Você tem que ter a habilidade de fazer as pessoas ao seu entorno estarem com você nesse objetivo. É aquele negócio de você ter em torno de si as pessoas que comunguem com os teus pensamentos e te ajudem. Elas precisam estar engajadas no seu projeto. É a sua capacidade de engajar as pessoas no seu projeto. Perfeito. Terceira, confiança em si mesmo. A pessoa tem que ter autoconfiança, né? Tem que ter capacidade de resolver problemas. Quarta, a arte de lidar com dinheiro. Ninguém consegue grandes resultados na vida se não dominar a arte de lidar com dinheiro. Quinta, iniciativa e sustentação. Tem muita gente que é muito boa para começar coisas, mas é horrível para acabar coisas, né? Vai abandonando. É muito bom de iniciativa e horrível de acabativa, né? Nós precisamos sustentar as decisões que a gente toma. Começa alguma coisa e vai deixando para o caminho. Exatamente. E não acaba nada. A sexta lei do êxito é o poder da imaginação. A sua realidade, a minha realidade, nada mais é do que a materialização daquilo que a gente pensa. Antes de você viver o que você vive, você pensou no que você vive.
Então, nós precisamos entender que a nossa mente é uma máquina de criar coisas. Eu pensei, logo eu consigo botar em prática. Exatamente, desde que você vá para a ação. Claro. Né? A 7ª lei do êxito é o entusiasmo. Napoleão Hill descobre que esse é o segredo pouco reconhecido do sucesso. Entusiasmo significa ter Deus dentro de você. É aquela força que te leva a fazer aquilo que precisa ser feito, ainda que você não queira fazer. Então é aquilo que te faz acordar de manhã, todos os dias, mesmo que esteja frio. 8ª lei do êxito, autocontrole. Napoleão Hill, além de entrevistar os 16 mil empresários, entrevistou 160 mil presos por carta lá nos Estados Unidos. Olha. E ele descobre que realmente um dos motivos pelos quais esses homens todos foram parar atrás das grades é porque eles não tinham autocontrole, não conseguiam dominar a si mesmo. 9ª lei do êxito é o hábito de fazer mais que o combinado. Napoleão Hill descobre que tem 2 tipos de pessoas que não vão ter resultado na vida. Uma, aquelas que não fazem o combinado. E 2, segunda categoria de pessoas, aquelas que fazem apenas o combinado. Você, nas suas relações, tem que estar disposto a caminhar uma milha extra, surpreender as pessoas de maneira positiva, fazer muito mais do que se espera de você. 10ª lei do êxito, uma personalidade agradável. Napoleão Hill descobre que a personalidade agradável é um magnetismo, que faz com que as pessoas queiram estar perto de você, queiram estar junto de você. 11ª lei do êxito, pensar com exatidão. O que sustenta seus pensamentos? Sabe aquele momento que você tem opinião, você acredita que você pode, que você não pode? Perfeito. Você tem pensamentos negativos sobre as pessoas? Pois é. O que é que domina os seus pensamentos? Qual é a voz? Qual é o eu que domina o seu pensamento e domina o seu ser? 12ª lei do êxito, concentração e foco na coisa certa. Você tem que focar naquilo que é importante para você. É uma lei que chama Lei de Pareto. Lei de Pareto, ela diz que você perde 80% do seu tempo fazendo apenas aquilo que te dá 20% de resultados e 20% do seu tempo aquilo que dá 80% dos seus resultados. A gente precisa equalizar essa conta. Então, concentra e foca na coisa certa. 13ª lei do êxito, cooperação, conseguir cooperação. Sabe o que é conseguir cooperação? Conseguir que as pessoas que lidam com você no seu dia a dia façam mais combinado. Se você, como líder, se você, como gestor, quando você olha no seu entorno e você vê que as pessoas que estão contigo não estão fazendo mais combinado, você precisa desenvolver essa habilidade. 14ª lei do êxito, aprendendo com o fracasso. Napoleão Hill diz que ele nunca, em todos os seus anos de pesquisa, nunca conheceu uma pessoa fracassada. Conheceu apenas desistentes. Ele diz que as pessoas que persistem são as pessoas que têm resultado. E então você tem que aprender com as coisas que dão errado. A gente poderia trocar fracasso pela palavra experiências. Novas experiências, novos e saber caminhos. Como fazer da outra vez melhor. Você sabe que Thomas Edison, se nós estamos aqui, nós devemos a esse grande homem, Thomas Edison, né? Que foi um gênio que conseguiu realmente o filamento que trouxe a lâmpada incandescente. E perguntaram para ele se ele não tinha cansado de fracassar. Afinal de contas, segundo os olhos de alguns, ele fracassou 10 mil vezes até conseguir esse filamento. E ele disse, não, eu não fracassei nenhuma vez. Eu aprendi 10 mil maneiras de não fazer. Olha só que leitura. E é assim que a gente tem que ler a vida. É a história do copo cheio e copo vazio. Exatamente, exatamente. Bacana. E a 15ª lei do êxito, tolerância. Tolerância é você entender que as pessoas são diferentes uma das outras e entender que essa diferença é necessária para a humanidade. É o equilíbrio. É o equilíbrio, né? Ninguém é como você. É você suportar que as pessoas não pensem como você. O que seria da direita se não fosse a esquerda? O que seria do branco se não fosse o preto? É assim. 16ª lei do êxito, regra de ouro. A regra de ouro, ela diz o seguinte, faça para as pessoas aquilo que você gostaria que fizessem para você. Essa é fantástica, hein? Fantástica. E só que você tem que fazer isso porque isso é bom para você. Isso não é bom para outra pessoa. Isso é bom porque te gera resultados ao longo da vida. Você planta positividade. E a vida nada mais é do que uma eterna colheita. Sem dúvida. E a 17ª lei do êxito, que é a força cósmica do hábito. Essas 16 leis que a gente conversou, você não pode fazer ela de vez em quando. Tem que ser todos os dias. Isso tem que ser um hábito na sua vida. Então você tem que implementar isso todos os dias da sua vida. Essas 16 leis viraram um plano de ação? Um plano de ação. Isso Então, é um método de vida. Um método de vida. Deixa eu fazer um parênteses aqui e fazer uma pergunta que a telespectadora faria. Ela dizia o seguinte, mas Jairo, eu já fiz cursos, já frequentei palestras motivacionais, já tive mais de 200 coaches, já li livros, blá, 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 blá. Aí chega no dia seguinte, já esqueci tudo, já perco a paciência e as coisas continuam não dando certo. Aí você me vem com uma novidade, Jair?
e que nem O que você direito, né? falaria? Eu diria primeiramente que essa seria uma pergunta maravilhosa, Ok. né? Porque é uma pergunta que dá a oportunidade de mostrar exatamente o que a Fundação Napoleão Hill faz, que é totalmente diferente disso. O treinamento que é embasado no livro A Lei do Triunfo, que é o treinamento de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz, é um treinamento que ele tem uma duração de 3 meses, com 12 encontros, cada encontro com 4 horas de duração, onde você vai aprender técnicas, método. Sabe o que é método? É o caminho para o alvo. Você vai aprender técnicas de como implementar essas leis na sua vida. E olha só que interessante, a gente trabalha com o método de Harvard. Experiential Learning, ali você experimenta o conhecimento, porque, com toda franqueza, pouco importa o que você sabe, o que importa e o que traz resultado é o que você faz com o que você sabe. Então não são as informações que mudam o mundo, e sim são as informações colocadas em prática, e é isso que a gente faz. Então, ao longo desse treinamento, Mário, né, só complementando, você vai passar 3 meses colocando em prática as ferramentas que você aprende em cada uma das sessões. E isso muda seus resultados naturalmente. E essa sensação de que, eu aprendi e não usei, acaba. Porque o nosso treinamento ele tem 98,7% de satisfação. Um índice altíssimo. Jair, é verdade, segundo as pesquisas e quem trabalha com pessoas, profissionais de RH e outros profissionais, hoje busca-se pessoas emocionalmente equilibradas e não se dá tanto visão ao curso acadêmico, mas busca-se uma pessoa mais completa, que saiba transitar pelos vários ambientes de forma coesa e equilibrada? Ô, Mário, como é o nome dessa que a gente poderia chamar essa visão? É uma visão com vistas à inteligência comportamental. Inteligência comportamental. Que é o que nós trabalhamos, né? Então é muito interessante você fazer essa pergunta e essa ponderação, porque essa é a nova realidade mundial dos negócios. Tudo aquilo que nós aprendemos nos bancos escolares, nas universidades, todo o conhecimento técnico que nós temos, pelo menos 50% disso tudo vai ser superado pelos mecanismos de inteligência artificial. Numa mesa de negociação, ninguém vai dizer, olha, faça um cálculo matemático para mim aí, faça uma equação, nada. Isso tudo que envolve dados será suprido por mecanismos de inteligência artificial, né, que são os robôs que vão fazer. O que vai diferenciar o ser humano no futuro, o ser humano que vai se manter no mercado, é exatamente a sua habilidade em ser humano. E essa habilidade em ser humano é você não ser instintivo, você não ser reativo, é você agir exatamente com uma habilidade comportamental, fazendo que as pessoas, com que o ambiente, como você disse agora há pouco, com que o ambiente trabalhe para você. E isso realmente, infelizmente, é um percentual muito pequeno de pessoas que vão ter essa habilidade. De resiliência bastante grande. Bastante grande. Afinal de contas, a vida está bem longe de ser um mar de rosas, a não ser que as rosas só tenham espinhos, né? E não tenham nem as rosas. Porque é assim que a gente enfrenta a vida. Se você pensa que a vida é um mar de rosas, e eu vou vir aqui e falar para vocês, que a vida é bela, acontece. Não, muito pelo contrário. Só acontece se você acordar pela manhã, fizer o que tem que ser feito e sem esperar tapinha nas costas. Porque o que você vai levar muitas vezes, ao invés de tapinha nas costas, é murro no queixo. Existe tempo para mudar? Sempre é tempo para mudar. Ou não dá mais tempo? É sempre tempo. Já passei de 50, agora não adianta mais. Agora, eu sou assim mesmo. Já viu essa frase? Eu sou assim mesmo, né? Eu sou ranzinza, né? Quem quiser gosta e quem não quiser... Isso. Tem comerciante assim, não tem? E você sabe que tem gente do céu, esses dias eu entrei numa loja, pelo amor de Deus, cara. Coitada da vendedora, vendedor me atendeu, olha que bacana, tal. Olha, eu estava até comprando, aí chegou o proprietário. Terrível, né? Eu disse, muito obrigado. E você sabe que tem gente que pensa que isso é virtude, né? Não, porque tem eu sou gente proprietário. Que pensa eu sou ser teimoso. Aqui, né? Tem gente que pensa que ser teimoso é virtude. E está bem longe disso, né? De ser uma virtude. É um grande defeito, né? Se nós não formos flexíveis com a vida, aquilo que não é flexível quebra. Então, minha amiga cabeleireira, que está em casa nos assistindo agora e de repente tem esse hábito que já é intrínseco da sua personalidade. Dá para mudar isso aí? Dá para mudar demais. Deixa eu aproveitar o gancho e te falar sobre uma fala que o meu pai disse para mim ontem.
Nós estávamos com uma situação desafiante lá no escritório, porque eu tenho empresas também, e o meu pai falou o seguinte, de alguns erros que nós cometemos em decisões, ele falou assim, meu filho, não adianta você ficar pensando nisso. E também não adianta você ficar pensando muito no que vem depois. A única coisa que nós temos é o agora. Então, o que importa são as decisões que você toma agora. Isso significa que sempre é tempo para mudar, porque o que passou na sua vida, passou. Não tem absolutamente nada que você possa fazer com o que passou. A única coisa, o único poder que você tem é o que você tem para fazer nesse momento. Nem mesmo os próximos 5 minutos que você tem na sua vida, você não sabe se você tem. Então faça o que você tem que fazer agora, nesse momento. E se você tem essa oportunidade, se Deus te proporciona isso, o que você tem que escolher para a sua vida? Escolha ser alguém muito melhor do que você já é. Porque você já é bom, senão você não estaria onde você está. Maravilha. Mas eu quero saber como é que você faz para ser melhor. E para ser melhor, não tenho dúvida que desenvolver essas 17 leis do êxito, porque a gente tem que entender que a palavra lei é exatamente o que sustenta uma sociedade. Porque dentro da lei você tem limite e você tem liberdade. Ou seja, não são regras nem técnicas, são leis. Leis. E leis são para ser imutáveis, são leis absolutas. Você mesmo leu o livro de Napoleão Hill e sabe muito bem. Ele foi escrito lá em 1928 e ele é absolutamente atual. E daqui 2.000 anos, daqui 200 anos, ele vai seguir sendo atual. Sabe por quê, Mário? Porque as necessidades humanas, elas nunca vão mudar. Nunca vão mudar. Humanos serão sempre humanos. E agora, o que muda muitas vezes é a forma como as necessidades são satisfeitas, mas as necessidades humanas e o que Napoleão Hill traz é exatamente necessidades humanas. Já era para quem quer conhecer as 16 leis de Napoleão Hill, para quem quiser conhecer a Fundação Napoleão Hill, como é que faz? Muito simples, muito simples. Você pode entrar em contato comigo mesmo, vou te dar aqui uns 3 caminhos para você escolher. Primeiro, você pode entrar em contato comigo mesmo através do telefone 41 99998 1633. 41 99998 1633. Okay. Você também pode entrar no site www.mastermind, se escreve Mastermind, mastermind.com.br. Você vai lá, você vai entrar em contato, a gente vai entrar em contato com você. Essa palavra empoderamento, ela é relativamente nova no nosso vocabulário. É uma palavra que começou há alguns anos atrás, não muitos, e se tornou um sinônimo, principalmente para as mulheres. Eu sou uma mulher empoderada. Eu quero que você sintetize, segundo a visão de Napoleão Hill, o que seria uma mulher empoderada e como que ela faz para ser uma empoderada. Bacana, né? Muito pertinente, sobretudo para a gente que está vivendo esse momento, né? Estamos aqui no mês de outubro. Estamos no Outubro Rosa. O mês de outubro, que nos leva a pensar exatamente nessa figura tão relevante, a figura mais relevante da sociedade. Napoleão Hill, nos 16 mil empresários, como foi na primeira metade do século passado, dificilmente você vai encontrar o case de uma mulher. Por quê? Porque as mulheres eram realmente subjugadas naquele momento. Não tinha mulher empresária naquele momento. Até que elas começaram, então, a ocupar o seu espaço e ser aquilo que elas são. E aí, nesse momento, elas começam a ocupar o seu espaço na sociedade. E quando a gente vem falar sobre empoderamento, o que é o empoderamento feminino? É realmente ela vestir a sua capa de heroína. Ela entender que ela é senhora do seu destino, é capitã da sua alma, é que ela quem estabelece o que ela vai ser, o que ela quiser ser da sua vida. Ela não está mais subjugada aos mandos e desmandos do mundo masculino. Ela simplesmente tem o seu espaço no mundo. E Napoleão Hill, quando ele estuda e traz esses comportamentos essenciais, quando a gente vai falar disso, é a questão da autoconfiança, confiança em si mesmo, terceira lei do êxito. As mulheres, quando elas desenvolvem a autoconfiança, quem é que segura? Ninguém. Ninguém é que segura. E assim, a minha esposa, eu posso falar dela, né? Quando a gente começou a namorar, coisa de 15 anos atrás, ela tinha realmente muito disso, né? Faltava autoconfiança. Essa mulher desenvolveu a autoconfiança, sobretudo depois que conheceu essa filosofia. Eu não tenho dúvida que a cada dia que eu olho para ela eu me surpreendo, porque a cada dia que eu olho para ela está maior e está melhor, e eu não sei onde é que ela vai chegar. Ele vai ganhar um abraço, um beijo e vou, em casa, hein? Você está vendo? E eu estou dizendo isso porque é uma verdade, ela que vai estar assistindo sabe disso. Mas isso que aconteceu com a minha esposa pode acontecer com qualquer mulher. E você tem muitas mulheres que já são fantásticas. A questão é que elas podem ser melhores ainda, né? Simplesmente quando começam a caminhar pelas trilhas do autoconhecimento, da autoconfiança.
Porque as mulheres, a gente conversa sobre os desafios. Porque nós homens, nossa vida é relativamente fácil. Por quê? Porque a gente não tem tanto apego enquanto uma mulher que é mãe, por exemplo, tanto apego sentimental, nós não sofremos tanto com os nossos filhos, né? Nós não sofremos as dores do parto, as dores de uma gravidez e aquele apego realmente do ventre, né? A mãe, ela diz que ela sempre está eternamente ligada ao cordão eternamente. umbilical. O filho tem 50 anos, continua sendo bebezinho, filho põe a malha, filho não vai se resfriar, já comeu, é eternamente ligado. E eu ouvi uma conversa com uma grande amiga minha, que é uma grande influente aqui em Curitiba, e ela me disse o seguinte: Jairo, quando eu tive o meu primeiro filho há 26 anos atrás, sabe o que aconteceu? Eu peguei um macacão e simplesmente fechei o zíper e lá dentro eu escondi a pessoa que eu era. Porque a partir daquele momento eu não era mais eu era a mãe do meu filho. E ela simplesmente viveu nessa vida reclusa, vivendo para o filho, porque essa, segundo ela, era a missão da sua vida. Quando ela descobre que ela não era a mãe do seu filho, mas que ela era ela mesma, e aí ela então olha o tamanho do poder que ela tinha, e ela pode ser ela mesma e também ser mãe do seu filho. A questão é que muitas vezes as mulheres ficam subjugadas a exatamente essa figura, né? De mãe, de dona de casa, de esposa, e não, elas precisam vir ocupar realmente os holofotes então, e serem protagonistas da sociedade. Pode muito totalmente. Mais. E nós temos o caminho das pedras, né, para isso. Bom, eu conversei agora aqui com o Jairo Filho, CEO da Fundação Napoleão Hill Mastermind Curitiba. Jairo, muito obrigado. Viu? Ô Mário, eu que agradeço demais a oportunidade, quero te dar os parabéns por esse programa maravilhoso, de conteúdo riquíssimo que você faz. Você presta um grande trabalho à sociedade, espero que você continue muito tempo assim.